Ok, boa noite a todos. Meu nome é Izio Klein, sou médico psiquiatra, trabalho no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, no serviço de interdisciplinar de neuromodulação, professor Brunoni, e gostaria de agradecer primeiro pelo convite do ISEP para eu poder falar um pouco sobre esse assunto com vocês e iniciar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um dos procedimentos que nós fazemos no serviço de neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana de repetição. Talvez o procedimento que tenha um corpo de evidência maior entre eles, entre a estimulação magnética, a estimulação elétrica e outros que têm sido de grande interesse no estudo de procedimentos para tratamento de quadros psiquiátricos. Então, iniciando falando sobre a própria estimulação magnética, quando a gente fala de neuromodulação, nós estamos falando de um conjunto de técnicas não farmacológicas. O objetivo, no caso deles, é tratar, nesse caso, transtornos psiquiátricos e geralmente atuam por meio de modulação do sistema nervoso central, com utilização de correntes elétricas ou a indução de correntes elétricas de forma difusa ou focal. Só para falar um pouco sobre o histórico da neuromodulação, originalmente, os primeiros estudos começaram ainda no século 43, ainda nos primeiros séculos. Nós temos as primeiras pesquisas com eletroanalgesia, em que se utilizava corrente elétrica para tratar a cefaleia, se utilizava, obviamente, a geração com peixe-torpedo e outros, em guias elétricas e outros meios, já que ainda não se tinha uma forma de armazenar energia elétrica. Também se utilizava o peixe-torpedo para controle de crises convulsivas, tentar utilizar as correntes elétricas para evitar uma crise convulsiva ou tentar pará-la. Com o advento da pilha voltaica no século XVIII e a possibilidade de armazenar corrente elétrica para a utilização futura, pôde retornar a essas pesquisas. Já no século XIX, a gente tem os primeiros relatos de estimulação cortical em seres humanos, por Bartolov, mostrando que áreas cerebrais diferentes, quando estimuladas com correntes elétricas, teriam efeitos diferentes. Também se percebeu que o córtex humano, já com neurocirurgia, que cada ponto de estimulação cortical geraria efeitos diferentes e que a corrente elétrica ela era necessária para a transmissão dos impulsos neuronais, e as primeiras observações também de Faraday e D'Arçon-Noval da influência dos campos magnéticos nos sentidos humanos. No início do século XX, nós temos a criação do equipamento e da técnica da eletroconvulsoterapia por Serliti e Bini, utilização de uma corrente elétrica de alta amperagem, uma voltagem mais alta, para buscar a convulsão, e com isso se achava que se tratava os quadros psicóticos. Posteriormente, se percebeu que não era a convulsão que tratava o quadro psicótico, isso era somente um efeito colateral, mas sim o que tratava o quadro psicótico era justamente a despolarização difusa do sistema nervoso central. Os estudos com estimulação elétrica direta de Penfield geraram o que nós chamamos hoje do corpúsculo de Penfield, quando se estudou tanto o córtex motor quanto o córtex sensitivo, e buscando saber qual área de estímulo neuronal geraria contração muscular do corpo humano. Desculpa, a internet ficou instável por um tempo. E logo após os primeiros estudos com corrente contínua, o desenvolvimento do primeiro aparelho de estimulação magnética transcraniana de repetição por Baker foi em meados para o final do século XX, e assim começaram os primeiros estudos com estimulação magnética, inicialmente com o estudo de estabilidade cortical e a utilização da estimulação magnética na neurologia. Posteriormente, começou a se utilizar a técnica na psiquiatria, e no início do século XXI nós tivemos a aprovação da estimulação magnética como opção terapêutica
inicialmente para a depressão, e agora nós temos novas aprovações com o passar do tempo, com o aperfeiçoamento da técnica da estimulação magnética. Além disso, também se aperfeiçoou e se desenvolveu outras técnicas, como a estimulação transcraniana por corrente contínua, que não é assunto para essa aula, mas também é um método neuromodulatório interessante para o tratamento de vários quadros. Quando nós falamos das técnicas de neuromodulação hoje, nós as dividimos entre neuromodulação invasiva, não invasiva e as minimamente invasivas. As técnicas invasivas, aquelas que necessitam de neurocirurgia para implantação, hoje, principalmente DBS e VNS, Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda, e a estimulação de nervo vago. As técnicas minimamente invasivas também, a eletroconvulsoterapia e a magnetoconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia já conhecida, ela é considerada minimamente invasiva por necessitar de sedação, a magnetoconvulsoterapia também, mas já não necessitam de neurocirurgia ou qualquer outro tipo de método mais invasivo. A magnetoconvulsoterapia hoje já estudada para tratamento de depressões, aliás, atualmente há um estudo coordenado pelo professor Brunoni, feito pela equipe principalmente a equipe do SCT, do Instituto de Psiquiatria, comparando essas duas técnicas, a eletroconvulsoterapia e a magnetoconvulsoterapia em depressões graves. E nós temos também as técnicas não invasivas, que são assunto dessa aula, a estimulação magnética transcraniana de repetição, superficial e profunda, e a estimulação transcraniana por corrente contínua e os outros métodos de estimulação elétrica. Diferença entre elas: na estimulação magnética, nós temos a indução de corrente elétrica por uma magnética. Desculpem, ela leva a indução de corrente, enquanto na estimulação elétrica nós temos a injeção direta de corrente elétrica no sistema nervoso central. Enquanto na estimulação elétrica, na estimulação transcraniana por corrente contínua, nós temos a injeção de corrente elétrica, na estimulação magnética nós temos a indução de correntes elétricas pelo campo magnético da bobina. Nenhuma das duas precisam de sedação. A estimulação magnética já é considerada tão eficaz quanto medicamentos antidepressivos e não tem efeitos colaterais cognitivos, enquanto a eletroconvulsoterapia ainda tem. As convulsões são possíveis, mas raras. Nós temos muito poucos relatos de convulsão na estimulação magnética, muito menores ainda hoje, com o advento dos novos protocolos de segurança, e já há aprovação para uso clínico, e é justamente sobre este método que nós vamos falar. Quanto à estimulação elétrica, nós temos resultados mistos ainda. Os resultados têm se tornado mais robustos nesses últimos anos, mas ainda são considerados mistos, e não tem efeitos colaterais mais sérios. Tem processo de aprovação em vários locais do mundo. Lembrando só, a ação da estimulação magnética, da estimulação elétrica e da eletroconvulsoterapia são tópicos, a gente chama de top-down, eles estimulam o córtex ou de forma difusa ou de forma focal, e isso leva indiretamente a alterações em meio subcortical, enquanto a estimulação cerebral profunda, a estimulação nervo-vago, a TENS e outros métodos, a gente chama de down-top, eles levam às alterações em meio subcortical, e isso leva indiretamente a alterações a nível cortical. Tá? Quando a gente fala da estimulação magnética, ela é focal e ela vai despolarizar principalmente o córtex cerebral. Após isso, nós temos a ação a nível subcortical de forma indireta. Tá? Na depressão, nosso principal foco é o córtex pré-frontal dorsolateral, como está neste quadro, mas em cada um dos quadros que nós vamos explicar, em cada uma das transtornos psiquiátricos, há um foco diferente da estimulação magnética. Vou explicar rapidamente sobre o mecanismo de ação. Essa foto, aliás, foi retirada no Instituto de Psiquiatria, e com ambos os modelos eram profissionais do Instituto, tá? Então, não há necessidade de consentimento. De qualquer forma, foi retirado o rosto da
da profissional que ficou como paciente, entre aspas, nesta foto. Nós utilizamos um estimulador magnético. Esse estimulador magnético, na foto à esquerda, nós conseguimos ver. Só. Na foto à esquerda, nós observamos de forma clara aqui, nessa foto à esquerda, seu estimulador magnético. Ele leva o estímulo magnético a uma bobina magnética, e essa bobina é posicionada diretamente no scalp do paciente. Esta touca que nós utilizamos, mas para que nós possamos marcar nela o ponto a ser estimulado, nós possamos sempre saber em que ponto nós estamos para manter o estímulo. Esta bobina magnética leva um disparo do campo a campos magnéticos. Esse campo leva a uma indução de campo elétrico. Isso faz com que haja uma despolarização de membrana ou uma hiperpolarização, dependendo da frequência que nós utilizamos. Quando nós utilizamos alta frequência, nós temos uma resultante despolarizadora, logo uma resultante excitatória daquela área cerebral, enquanto quando nós utilizamos frequências baixas, nós temos uma resultante hiperpolarizadora, logo uma resultante inibitória daquela área cerebral. Nós vemos aqui no último esquema, esse aqui é um estudo do Lucas Borrioni, que mostrou como se daria a despolarização. Nós vemos que há uma alteração de campo elétrico no cérebro secundário e posterior à estimulação magnética. E essa alteração de campo elétrico ela é principalmente no local aonde foi estimulado. Porém, quando nós avaliamos posteriormente esses pacientes, nós vemos que esses pacientes têm uma ativação maior cerebral quando nós utilizamos quando nós utilizamos alta frequência, ou uma inibição maior do sistema nervoso cerebral, do sistema nervoso central, quando nós utilizamos baixa frequência. Então, há alterações também secundárias à alteração direta que nós vemos quando nós utilizamos a estimulação magnética. Só para explicar mais um ponto, uma variável que nós temos com o uso da estimulação magnética é justamente qual bobina nós vamos utilizar. Existem vários tipos de bobina. Na bobina circular, nós temos um campo magnético só resultante, então não há necessidade de angulação. Essa é a maior vantagem do uso da bobina circular. A maior desvantagem é que, dependendo do diâmetro dela, ela se torna mais ou menos profunda. Bobinas antigas circulares pegavam entre 1,5 a 2 centímetros do scalp. Hoje nós temos bobinas com um diâmetro um pouco maior, que chegam até 3 centímetros do scalp, a mesma profundidade de uma bobina figura de 8. Só que da mesma forma que ela se torna mais profunda, ela se torna mais difusa também, então pode gerar um estímulo mais desconfortável. Por conta disso, no Instituto de Psiquiatria, nós mantemos a bobina circular mais para estudos de estabilidade cortical, quando nós não precisamos utilizar pulsos repetitivos. Porém, há a possibilidade de uso clínico sem problema algum. A bobina formato de 8, na realidade, ela consiste em 2 bobinas circulares menores com um campo magnético resultante, por isso há necessidade de angulação. Dependendo da angulação que nós utilizamos, nós vamos pegar uma coleção diferente de neurônios, mas a vantagem dela é que ela, além dela ter uma profundidade um pouco maior das circulares originais, exatamente igual às circulares atuais, ela é menos difusa, ela é mais focal, então causa menos desconforto local. O principal desconforto local é cefaleia ou dor local, por conta da estimulação do sistema nervoso periférico. E nós temos as bobinas mais profundas, a bobina duplo cone. A bobina duplo cone, ela utiliza 2 bobinas circulares de diâmetro maior, anguladas,
com um campo magnético resultante mais profundo e mais difuso que a bobina figura de 8. Ela é interessante quando nós queremos focos, nós queremos estimular áreas um pouco mais profundas no córtex cerebral. Não chega a meio subcortical, mas chega a áreas corticais mais profundas. E a bobina em H, também chamada Deep TMS, essa é, na realidade, uma coleção de bobinas diferentes, cada uma para um transtorno. A bobina em H, a bobina Deep TMS, é considerada a bobina mais profunda, dependendo da configuração, ela pode pegar 5 a 6 centímetros do scalp, podendo chegar a poucas áreas subcorticais. É bem mais difusa a estimulação com ela, o desconforto é maior, e ela está aprovada em alguns países para alguns transtornos, cada bobina para um transtorno diferente. No caso da bobina em H, as outras bobinas podem ser utilizadas todas, dependendo da posição que nós colocamos, dependendo do local onde nós escolhemos a estimulação, nós podemos escolher para qual transtorno e para qual área nós queremos estimular. Outra variável seriam os parâmetros que nós podemos escolher para estimular esses pacientes. Hoje, os principais parâmetros de estimulação magnética são os de pulso simples, estimulação repetitiva de pulso simples, de alta ou baixa frequência, e a estimulação repetitiva de pulso em rajadas, chamadas de theta burst, que pode ser intermitente ou contínuo. Explicar um pouco sobre esses parâmetros por segundo. Nós tem pelo menos 10 pulsos por segundo. Esses estímulos, eles têm uma resultante excitatória, como nós falamos, porque levam à despolarização da área, da área cerebral estimulada, e, a princípio, há necessidade de intervalo para não causar quadros convulsivos. Então, nós fazemos pequenos trains ou pequenas sequências de 50 pulsos com intervalos de 25 segundos. Hoje, os protocolos de alta frequência, na sua maioria, são protocolos até 3.000 pulsos, então até 60 sequências, até 30 minutos de estimulação. Os protocolos de baixa frequência, eles têm um pulso por segundo, direto, sem nenhum tipo de intervalo, 1.200 a 1.800 pulsos por sequência, totalizando 20 a 30 minutos por sequência. Isso são os métodos mais antigos, né? Hoje nós temos os métodos de estimulação por theta burst. O que são esses métodos? Na realidade, nós temos uma frequência dentro de outra frequência. Nós temos rajadas bifásicas de 3 pulsos a cada 20 milissegundos, na frequência de 5 rajadas por segundo. A vantagem da estimulação em theta burst é a velocidade dela. Enquanto um protocolo de estimulação de alta frequência, uma sessão demora 20 a 30 minutos, um protocolo de estimulação intermitente, theta burst, vai demorar de 4 a 10 minutos. Enquanto um protocolo de estimulação de baixa frequência pode demorar de 20 a 30 minutos também, nós temos um protocolo de estimulação contínua, theta burst, que tem a resultante inibitória, tem a demora aí de 2 a 3 minutos no máximo. Então, nós temos, nesse caso, uma vantagem muito grande para o tratamento quando utilizamos a estimulação theta burst. Ela ainda está sendo estudada, tá? No caso, ela ainda está sendo estudada para diversos quadros. Já há aprovação formal nos Estados Unidos para tratamento de depressão, ou, enfim, alguns outros encaminhados. Na Europa também há aprovação formal para uso de estimulação intermitente para depressão. Aqui no Brasil, nós temos várias pesquisas em andamento, algumas no Instituto de Psiquiatria, sob coordenação do professor Brunoni também.
Com isso, a gente pode começar a falar um pouco sobre a utilização desses métodos neuromodulatórios no tratamento dos quadros psiquiátricos. E o primeiro que a gente precisa falar justamente são os episódios depressivos. Só recapitulando um pouco sobre a depressão, e lembrando que, a princípio, a depressão ela cursa principalmente com humor deprimido, com a tristeza excessiva, e pode cursar também, ou com a anedonia, falta de prazer nas atividades que anteriormente eram prazerosas, porém pode cursar também com outros sintomas, como sintomas neurovegetativos, a alteração do sono, do apetite, da libido, alteração do sentimento de culpa, pensamentos recorrentes de morte, podendo chegar à ideação suicida, alteração, sensação de perda de energia, sensação de incapacidade e outros. Lembrando também que durante o tratamento da depressão nós podemos, depois da melhora do quadro, ter recorrência dos sintomas. Geralmente a recorrência ocorre aproximadamente após 9 meses, 4 a 9 meses depois da melhora dos sintomas, e ela está relacionada geralmente a uma piora do meio do meio em que o paciente está inserido. Geralmente é uma alteração no padrão da medicação que ele respondeu, ou no padrão terapêutico, ou mesmo alterações no meio social do paciente podem ajudar a retornar à melhora observada. Porém, esse paciente também ele pode apresentar recaídas, quando ele começa a melhorar e ele piora. Geralmente, isso fala a favor de uma má resposta ao tratamento utilizado. Nesses casos, nós podemos pensar em métodos neuromodulatórios. Só para lembrar aqui, no DSM-5, a depressão ela precisa cursar ou com humor deprimido ou com anedonia, né? Ou com a tristeza excessiva ou com a falta de prazer nas atividades prazerosas, que outrora eram prazerosas, podendo cursar com outros sintomas como agitação, retardo psicomotor, ansiedade, alteração do sono, alteração do apetite, alteração na libido, redução da concentração, pensamento de culpa e ou morte e fadiga podem estar presentes. Lembrando rapidamente das hipóteses etiológicas da depressão, né? Hoje nós sabemos que há um mecanismo neuroinflamatório relacionado à depressão. Nós vemos que os pacientes que são suscetíveis à depressão quando afetados por alterações na vida de relação, tem aí uma alteração maior dos mecanismos inflamatórios e, por aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, há uma infiltração monocítica e alguns substâncias pró-inflamatórias aparecem também, não somente no sangue, mas no cérebro desses pacientes, como as interleucinas, principalmente 1B, 6 e A10, e o fator de necrose tumoral alfa. Esses mecanismos inflamatórios, por sua vez, acabam levando à ativação maior da microglia, uma redução da neurogênese e uma remodelação sináptica. Isso, por último, acaba levando à alteração da transcrição e que leva a alterações epigenéticas que fazem com que esse indivíduo manifeste o episódio depressivo como nós conhecemos. Nós vemos também que as áreas cerebrais mais afetadas são o hipocampo, o núcleo accumbens, a área tegmental ventral, a amígdala e o córtex pré-frontal, e as vias tanto glutamatérgicas, dopaminérgicas, GABAérgicas e serotoninérgicas estão alteradas. Como nós temos uma área cortical próxima ao scalp, o próprio córtex pré-frontal, principalmente na sua subdivisão dorsolateral, por estar intimamente ligado a essas áreas e conseguir levar a uma redução da ativação da Default Mode Network, foi escolhido, então, essa área para a estimulação magnética, já que nós fazemos uma estimulação superficial. E, com isso, começaram os estudos com estimulação tanto de alta quanto de baixa frequência
nesse local. E logo, ainda no início dos estudos, Berlim, em 2013, publicou uma meta-análise com 29 estudos randomizados duplos cegos controlados, somente com estimulação magnética de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, mostrando que havia eficácia e a tolerabilidade era muito alta, diferente do que se tinha na época com o ECT. A tolerabilidade, no caso. Né? E logo depois houve a publicação de uma meta-análise que levava em consideração somente episódios depressivos refratários. Nesses casos, a taxa de resposta foi alta frente ao controle. O controle teve 8% de resposta, 29% do ativo. Lembrando, nós estamos falando de quadros resistentes ao tratamento, aqueles que o paciente realmente não responde. Mesmo assim, tiveram resposta com a estimulação magnética em córtex pré-frontal dorsolateral. Também se observou mais recentemente que a estimulação por theta bursts, como a gente falou anteriormente, teria efeito positivo, tanto na resposta quanto na remissão. Essa meta-análise de 2017 não fazia diferença entre os métodos theta burst diferentes, o método intermitente, contínuo e bilateral. Já em 2021, foi publicada, há pouquíssimo tempo atrás, uma meta-análise que sim leva em consideração essas diferenças, e nós vemos aqui à direita como é diferente a estimulação theta burst e intermitente, a estimulação contínua, no quadro mais inferior, marcado aqui em verde, nós vemos que a estimulação intermitente por theta burst em pré-frontal dorsolateral esquerdo apresenta uma eficácia importante, enquanto a estimulação theta burst contínua à direita, quer dizer, inibitória à direita da theta burst, cruzaria a linha do placebo. Então, nós vemos que, provavelmente, ela não teria eficácia. Isso é reproduzido em outros estudos também. Da mesma forma, nós vemos que a estimulação, quanto maior o número de pulsos, há uma maior resposta. Então, acima de 1.800 pulsos, quer dizer, acima de 600 rajadas, nós temos uma resposta maior. Com isso, nós temos um novo corpo de evidências para a estimulação magnética. Se a gente vai para as meta-análises mais recentes, começando pelo professor Brunoni, de 2016, uma meta-análise de rede que comparavam os diversos métodos neuromodulatórios e o placebo, e nós vemos que tanto em taxas de resposta quanto em taxas de remissão, pelo menos a estimulação de alta frequência, pelo menos a estimulação de alta frequência, a estimulação bilateral, a estimulação prime e a estimulação de baixa frequência seriam eficazes e não cruzariam a linha do placebo. Da mesma forma, na resposta, a estimulação de baixa frequência, alta frequência, bilateral e prime teriam essa eficácia comprovada. Eu não falei muito sobre a estimulação de priming, porque nós vamos ver mais para frente. Esse método, infelizmente, foi questionado depois. Já a estimulação de theta burst, em 2016, como o professor Brunoni não tinha como dividir os métodos diferentes de estimulação, ele não tinha... leia-se, estimulação intermitente em pré-frontal dorsolateral esquerdo, a contínua em pré-frontal dorsolateral direito e a bilateral, ele não tinha como avaliá-las de forma separada, porque tinham muito poucos estudos naquela época, e ela cruzava ainda a linha do placebo. Quando Mutz, em 2019, fez a meta-análise de rede dele, levando em consideração a meta-análise de rede do professor Brunoni, ele encontrou de novo aqui em estimulação magnética os mesmos resultados de resposta, alta frequência, baixa frequência, bilateral e prime sendo eficazes, com uma menção aqui importante da bilateral e do prime, chegando quase a ser tão eficazes quanto a eletroconvulsoterapia, que está nessa segunda linha. E quando ele foi avaliar a estimulação theta burst, ele percebeu que a estimulação bilateral e intermitente eram sim eficazes. Já a estimulação contínua
não tinha eficácia e cruzava a linha do placebo, aliás, parecia tão eficaz quanto o placebo, por isso deve ter puxado na meta-análise anterior o resultado para trás. Nós vemos que a estimulação theta burst intermitente, que tem uma resultante excitatória em pré-frontal dorsolateral esquerdo, parece ser tão eficaz quanto a estimulação de alta frequência à esquerda, o que é muito interessante, porque a estimulação intermitente ela é muito mais rápida. A estimulação bilateral theta burst parece ser tão eficaz quanto a estimulação bilateral de pulso simples, o que também é interessante, que é muito mais rápida e aumenta a eficiência do método, né? Nós conseguimos fazer mais sessões por vez, então a gente consegue ter um número de sessões maior por dia, uma eficiência maior, talvez um custo no futuro menor. Outra menção interessante, a estimulação bilateral theta burst nessa meta-análise já se aproximava muito da eletroconvulsoterapia. Nós vemos também ali embaixo, que não são pauta da aula, mas a magnetoconvulsoterapia e a estimulação transcraniana por corrente contínua também se mostraram eficazes nessa meta-análise de rede de 2019. Já a meta-análise de rede do LIS 2021, publicada recentemente, comparou somente estudos que levavam em consideração estimulação, somente estudos que levavam em consideração pacientes resistentes ao tratamento, tá? Isso é importante, não é todo paciente, mas somente aqueles que não responderam à medicação. E nós vemos nesses que a estimulação magnética transcraniana de repetição, mesmo nesses pacientes, continua sendo eficaz, mais eficaz que o placebo, tanto a estimulação de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, quanto a de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito, quanto a bilateral, leia-se, estimulação de baixa frequência em direita e alta frequência em esquerda. Nós vemos também que a estimulação intermitente theta burst e a bilateral theta burst continuam considerados eficazes e não cruzando a linha do placebo, com uma menção importante a estimulação bilateral por theta burst, que pareceu, nesse estudo, ter uma eficácia muito grande. Cuidado, esse estudo levou em consideração somente 2 estudos com estimulação bilateral, mas, por enquanto, pelo menos, parece ser bastante eficaz theta burst bilateral. O método priming já está muito próximo ao placebo, infelizmente, nessa, e a gente não tem como falar muito sobre a estimulação, sobre a eletroconvulsoterapia e magnetoconvulsoterapia, não que elas sejam menos eficazes, mas há menos estudos comparando-as diretamente com o placebo. Quando nós vemos o gráfico abaixo, em que o Lee colocou um gráfico cruzando eficácia com aceitabilidade ou tolerabilidade, ou menor risco de descontinuação por efeitos colaterais, nós vemos despontando a estimulação theta burst bilateral, a estimulação theta burst intermitente, a estimulação de baixa frequência e a estimulação magnética bilateral. A estimulação de alta frequência continua sendo eficaz, porém, ela tem maior quantidade de efeitos colaterais. Importante frisar que tão importante quanto nível de evidência é a qualidade da evidência do que a gente está estudando. Então, nós temos aqui estudos que podem ter um nível de evidência muito grande, mas a qualidade de evidência deles ainda não é o que nós buscamos para poder recomendar para uso clínico. Essa meta-análise guarda-chuva da Laís Raza, também do serviço do professor Brunoni, mostrou que tanto os estudos com estimulação magnética de alta frequência, quanto os de baixa frequência, quanto os bilaterais, apresentam aí uma alta qualidade de evidência, de baixa frequência, uma moderada qualidade de evidência, já os de alta frequência bilateral, uma alta qualidade de evidência, tanto para resposta quanto para remissão, o que nos deixa muito mais tranquilos em relação à possibilidade desse paciente responder ao tratamento em uso clínico.
Já os estudos com estimulação intermitente theta burst ou bilateral theta burst ainda têm uma baixa qualidade de evidência, pois os estudos ainda têm uma quantidade muito pequena de pacientes envolvidos, ainda não são estudos multicêntricos e, enfim. Por isso, nós temos a necessidade de buscar também a qualidade da evidência, não somente o nível de evidência. Dito isso, nós temos as resoluções atuais, tanto o Conselho Federal de Medicina, o CAMAT de 2016 e o Lefaucheux de 2020. A resolução do Conselho Federal de Medicina, infelizmente, ainda muito antiga, a gente não tem uma resolução nova desde 2012, mas a resolução de 2012 já autorizava o uso da estimulação magnética transcraniana repetitiva superficial para tratamento de depressões unibipolares e alucinação ativa esquizofrenia, que nós vamos falar mais para frente. CAMAT de 2016 traz, né, os guidelines para tratamento de depressão, que a estimulação magnética transcraniana de repetição, tanto de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, quanto de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito, teriam um nível 1 de evidência e poderiam ser utilizados em todos os pacientes que dela necessitassem. A estimulação bilateral, aquela que faz alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo e baixa frequência em direito, ainda é nível 1 de evidência, porém é considerada segunda linha, já que, por mais que ela seja mais eficaz, ela traz mais efeitos colaterais também, um risco de descontinuação maior, uma tolerabilidade menor. Por isso, ela é considerada ainda segunda linha para aqueles que não respondem a baixa frequência ou a alta frequência. A utilização de protocolos de Theta Burst era considerada nível 3 de evidência em 2016. Ela ainda é da época da publicação da primeira meta-análise de rede, aquela do professor Brunoni mostrada. Já em 2020, o Lefaucheux trouxe o guideline dele, trazendo as recomendações, e ele mostra que a estimulação magnética é considerada definitivamente eficaz, tanto a estimulação de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, quanto de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito, é considerada provavelmente eficaz, quanto a estimulação de alta frequência profunda em pré-frontal dorsolateral esquerdo seja considerada nível A de evidência definitivamente eficaz. Já a utilização de estimulação bilateral seria provavelmente eficaz por conta de uma qualidade de evidência um pouco menor, já que os estudos avaliados pelo Lefaucheux foram somente até 2018, então não tinham tantos estudos assim de bilateral, e a estimação Theta Burst, de novo, é considerada já provavelmente eficaz, já um nível acima do CAMAT. Hoje a gente já coloca ela já praticamente nível 1 de evidência, com os estudos mais recentes. Com isso, a gente tem a autorização formal para o tratamento com estimulação magnética para os pacientes, tanto aqueles que não respondem ao tratamento medicamentoso, quanto aqueles que, por algum motivo, não podem utilizar de métodos medicamentosos, ou aqueles que precisam associar algum outro método à medicação e à terapia. Nós podemos utilizar a estimulação magnética de forma formal no Brasil e no resto do mundo também. Os protocolos mais utilizados são de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, que tem uma resultante excitatória, baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito, tem uma resultante inibitória, ou os protocolos bilaterais. Os protocolos de Theta Burst ainda estão em estudo, já aprovados em alguns países. Quanto ao transtorno bipolar, lembrando, o transtorno bipolar, ele se caracteriza por episódios depressivos, bem como a própria depressão, que ciclam com episódios maníacos, um aumento de energia, que ela pode ser um aumento de energia maior, que nós chamamos de mania, ou um aumento menor, que nós chamamos de hipomania, em que o paciente tem sintomas com aumento de energia, pode apresentar aumento da libido, redução da percepção de risco, aumento de atividades voltadas para o prazer, redução da necessidade de sono, mas ainda não
tem uma perda tão grande da consciência, ou mesmo sintomas psicóticos. Já na mania, o paciente já tem uma perda maior perda maior não do nível da consciência, mas sim da conscientização de morbidade e também pode cursar com sintomas psicóticos. Existem também os episódios mistos em que os pacientes fazem sintomas depressivos mais com sintomatologia hipomaníaca ou maníaca, com irritação, agitação, aumento de energia e sintomas depressivos. Só. Só. Sim. Desculpa. Vamos lá. Voltando. Voltando. Eu vou só responder um paciente, desculpem, me desculpem mesmo. Pronto, desculpem, voltando. Pode ser que eu precise responder, me desculpem, tá? Mal da aula em ter paciente aqui ao mesmo tempo, me desculpem mesmo. Voltando, então, pacientes podem ser cicladores rápidos, aqueles que fazem ciclos mais rápidos, e pacientes que fazem ciclos mais lentos. Cicladores rápidos geralmente ciclam em dias ou semanas, cicladores lentos entre semanas e meses. Lembrando que quando o paciente apresenta sintomas psicóticos de transtorno bipolar, ou ele está num episódio depressivo, que pode cursar com sintomas psicóticos, ou no episódio maníaco. Vários fatores podem contribuir com o quadro de transtorno bipolar, tá? Existem alterações genéticas, como nós falamos, também as alterações no eixo hipotálamo hipofisário e na tireoide, a neuroplasticidade centro-límbico parece estar diminuída, além de uma alteração da concentração de serotonina em exames pós-mortem. A primeira pergunta, então, que a gente faria seria qual seria, enfim, a princípio, se o uso de estimulação magnética no transtorno bipolar, principalmente no episódio depressivo, seria tão eficaz quanto no episódio depressivo unipolar. E alguns estudos fizeram essa pergunta. Nós temos aqui, a princípio, alguns estudos de comparação, 2 estudos randomizados observados controlados, mostrando que um deles, principal, mostrando que há, sim, uma eficácia significantemente superior. Estudos open label fazendo esse tipo de comparação também mostravam melhora, e principalmente esse estudo em vermelho, um estudo que comparava depressão unipolar com depressão bipolar, mostrando que os pacientes tinham melhora semelhante. Com isso, a gente percebe-se que a estimulação magnética no episódio depressivo, com protocolo igual ao episódio depressivo unipolar, parece exercer efeito antidepressivo também em pacientes com transtorno bipolar. Um estudo do Diego Tavares, feito no Instituto de Psiquiatria, Diego Tavares do Gruda, feito também lá em conjunto com o Serviço de Neuromodulação, mostrou que com estimulação magnética profunda com o aparelho, com a bobina IH, os pacientes tinham uma melhora também
comparada com uma melhora importante comparada com o sham, comparada com o placebo. E se manteve até a 6ª semana, começando a piorar depois que era retirada a estimulação. A outra pergunta que a gente poderia fazer é, bom, se a estimulação magnética é eficaz para tratar sintomas depressivos, será que se eu inverter, fizer estimulação de alta frequência em pré-frontal dorsolateral direito ou baixa frequência em esquerdo, será que eu consigo tratar um episódio hipomaníaco ou um episódio maníaco? Será que se eu inverter, eu trato o contrário, né? E essa pergunta foi feita e nós temos muito poucos estudos ainda publicados nesse sentido, tá? A maior parte desses estudos publicados no início do século XXI, poucos estudos sendo publicados nestes últimos anos, mas, a princípio, neste momento, o que nós vemos é que, primeiro, há uma dificuldade muito grande de se fazer esses protocolos, porque o paciente em mania ou hipomania é um paciente que tem muita dificuldade de se manter parado ali, com a cabeça parada por 20, 30 minutos com a bobina. Então, todos esses estudos foram estudos com poucos pulsos por dia, algo que talvez com o advento do Theta Burst a gente possa utilizar com outros protocolos. E, além disso, nós vemos que em alguns desses estudos, principalmente aqueles que usaram 20 Hz, 20 pulsos por segundo, em pré-frontal dorsolateral direito, houve sim alguma melhora, ainda com necessidade de comprovação, com estudos duplo cego, randomizados, controlados, com um número maior de pacientes e com uma quantidade maior de pulsos. Outra pergunta que a gente poderia fazer é, será que há um risco associado, principal risco nesse caso, como é um tratamento antidepressivo, será que há o risco de uma virada maníaca nesses pacientes? E esse estudo do Xia de 2008 é muito interessante, que ele levou em consideração. Só. Vamos lá. Esse estudo ele levou em consideração um total de 520 pacientes, e desses 520 pacientes em todos os estudos avaliados, ele só percebeu 4 viradas, só foram publicadas 4 viradas maníacas, quer dizer, 4 vezes os pacientes apresentaram sintomas maníacos ou hipomaníacos com o uso de estimulação magnética. Então, isso mostra que é um tratamento bastante seguro quando nós falamos em comparação a antidepressivos e mesmo a alguns outros estabilizadores do humor. Então, pode ser utilizado principalmente em associação a anticonvulsivantes ou outros estabilizadores do humor, lítio, antipsicóticos, sem nenhum problema e com uma segurança muito maior do que antidepressivos. Outra pergunta que a gente deve fazer também, obviamente, na esquizofrenia, já que é um quadro grave, né, na psiquiatria. Lembrando que a esquizofrenia ela pode ser subdividida entre sintomas positivos e sintomas negativos, principalmente nós temos também os outros sintomas acessórios, os cognitivos agressivos e sintomas ansiosos ou depressivos. Sintomas positivos são aqueles, são os delírios e as alucinações, principalmente, e os sintomas negativos, a apatia, a anedonia, alteração cognitiva, disforia neuroléptica, e os sintomas, principalmente, enfim, e outros. Vamos lá. Os sintomas positivos, eles estão relacionados pela teoria dopaminérgica da esquizofrenia, nós sabemos que ele está relacionado às alterações no sistema mesolímbico, enquanto os sintomas negativos relacionados às vias mesocorticais, que estão posicionadas no córtex pré-frontal, as suas terminações, e no núcleo accumbens, o circuito de recompensa.
os sintomas cognitivos no córtex pré-frontal dorsolateral e sintomas agressivos córtex orbitofrontal, principalmente amígdala, e os sintomas afetivos nas alterações relacionadas ao córtex pré-frontal ventromedial. Sabendo disso, nós sabemos um ponto a gente já utiliza muitas vezes, que é justamente o córtex pré-frontal dorsolateral. Nós utilizamos muitas vezes para tratamento na depressão. Nós podemos, e aí se perguntou, será que a gente poderia utilizar a estimulação pré-frontal dorsolateral para tratar também, pelo menos, os sintomas cognitivos ou os negativos na esquizofrenia? Outro ponto também, será que a gente poderia afetar as vias mesonímicas de alguma forma? E nós vemos estudos em neuroimagem que pacientes com alucinação auditiva ativa têm alterações claras e atividade maior em córtex auditivo primário, como se aquele paciente realmente estivesse ouvindo as vozes. Nós vemos aqui, principalmente nessa figura, em que o paciente ele tem uma alteração clara ali em córtex auditivo primário. Essas alterações claras em córtex auditivo primário, nessa figura C, principalmente a gente vê, levaram a ideia de, será que se nós inibirmos esse córtex, se a gente consegue chegar com a bobina, porque ele está muito superficial, será que nós fica na área temporoparietal, será que se nós inibirmos o córtex temporoparietal esquerdo, que é o córtex auditivo primário, nós temos uma melhora das alucinações auditivas? Outra pergunta também que se fez, quando a gente viu que o córtex pré-frontal, principalmente dorsolateral, mas todo o pré-frontal, estaria mais e teria uma redução de atividade maior na esquizofrenia. Também se avaliou se nós estimulássemos, se nós levássemos a uma excitação maior do córtex pré-frontal dorsolateral, será que esses sintomas negativos, sintomas cognitivos, melhorariam? Essas foram as duas possibilidades, e com isso começaram esses estudos. Os primeiros estudos feitos ainda no final do século XX, com estimulação magnética em temporoparietal esquerdo, com frequência inibitória, mostrando uma redução significativa em 3 pacientes. Esse protocolo foi repetido com estudos controlados randomizados duplo cego, em 2 estudos diferentes, 2002 e 2005, confirmaram esses achados. Em 2004, McIntosh alterou o protocolo, fazendo pausas entre cada estimulação, provavelmente porque ele temia quadros de convulsão, mas nesse estudo não houve diferença significativa estatística entre os grupos, mostrando a necessidade de manter continuamente o estímulo durante o protocolo. Com isso, começou a se fazer outros estudos. Nós vemos a maior parte desses estudos, essa é uma revisão sistemática de 2015, mostrando a maior parte dos estudos em pré-frontal, em córtex temporoparietal esquerdo, alguns em temporoparietal esquerdo e direito, a maior parte deles mostrando aí melhora significativa das sensações auditivas residuais frente ao placebo. Poucos estudos não mostrando isso. Importante mostrar que os estudos que tinham maior resposta eram os estudos com maior quantidade de pulsos ao final das sessões. O Lefauché, em 2020, na revisão feita por ele, para o consenso europeu, mostrou a mesma ideia, que estimulação de baixa frequência em córtex temporoparietal esquerdo teria uma tendência de melhora, porém, um estudo com 1.000 pulsos e 10 sessões, quer dizer, uma quantidade bem menor do que a gente faz hoje, não teve uma diferença significativa, enquanto o outro, com 1.200 pulsos, 12 sessões, já teve uma diferença importante e significativa, levando a o que ele chama de possivelmente eficaz nível C de evidência
para as sanções auditivas residuais na esquizofrenia. Já a alta frequência em junção temporoparietal parece não ter nenhuma eficácia. Para sintomas negativos, como nós falamos, outro ponto importante é lembrar que nós não temos até hoje um tratamento que seja considerado eficaz nos sintomas negativos, tá? Por conta disso, vale muito a pena buscar outras possibilidades de tratamento, e um deles, claro, os métodos neuromodulatórios. Klein, em 99, não sou eu, em 99 eu ainda estava na escola, acho importante deixar claro isso, mas outro pesquisador com meu sobrenome, buscou a mesma ideia de estimular pré-frontal dorsolateral direito com frequências inibitórias e não encontrou diferença estatística entre os grupos. Ronick e Rajak fizeram estimulação pré-frontal dorsolateral esquerdo excitatória, também não encontraram diferença significativa, e por último, Rollin, em 2004, também não encontrou diferença significativa, e isso parecia ter enterrado o método. Porém, estudos posteriores com métodos tanto de cegamento quanto métodos de estimulação mais eficazes, um número de pulsos maiores por sessão, tá mostrando aqui Klein, o número de pulsos dele era, desculpa, o número de pulsos Klein tinha um número de pulsos de 120 pulsos, Ronick de 800, Rajak de 1.000 pulsos por sessão, e nós vemos aqui Rollin de 1.000 pulsos por sessão. Nós vemos estudos posteriores com 15.000, com 2.000 pulsos por sessão, 2.000 pulsos por sessão, mostrando que quanto maior o número de pulsos, maior os resultados positivos com 1.500, com 2.000 pulsos, resultados positivos também com 2.000 pulsos por sessão, mostrando que quando nós fazemos 2.000 pulsos por sessão acima do limiar motor, métodos de 10 Hz, 10 pulsos por segundo, nós temos, com pelo menos 15 sessões, parece ter resultados positivos em relação aos sintomas negativos. Leia-se, esses sintomas têm uma tendência de melhora. Lefaucheux, em 2020, trouxe estudos mais recentes, até 2018. Esses estudos, infelizmente, também com ainda protocolos ainda heterogêneos, mas os protocolos com 1.500 pulsos e 2.020 sessões mostraram aí uma melhora maior frente ao sham, frente ao placebo. Aliás, o primeiro mostrou uma melhora maior, já o segundo mostrou, frente ao placebo, teria uma melhora não estatisticamente relevante, mostrando que talvez nós tenhamos que sim fazer 2.000 pulsos, mas ainda precisamos de mais estudos para qualquer tipo de aprovação da estimulação magnética para sintomas negativos. O tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, outro quadro grave que nós temos uma resistência medicamentosa muito grande. Lembrando que o transtorno obsessivo-compulsivo, ele se caracteriza por pensamentos, ideias ou imagens que são involuntários, intrusivos, de caráter ruim, absurdas, irracionais e sem sentido, que são invasivos, e o paciente tem consciência delas, e isso leva a uma grande ansiedade, um sofrimento e ou uma culpa. Para reduzir essa ansiedade, sofrimento e ou culpa, o paciente gera compulsões, que são atos ou comportamentos que podem ser mentais ou físicos, são repetitivos intencionais e têm o objetivo de neutralizar ou prevenir esse desconforto, tá? No caso, o paciente ele tem consciência de morbidade, por isso o sofrimento é muito grande. Parte desses pacientes, eles não têm uma melhora importante com o medicamento, isso pode causar ainda mais alterações na vida de relação e ou na produtividade desses indivíduos no meio social ou no meio profissional. Lembrando, importante a gente deixar clara a diferença entre o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, também chamado transtorno de personalidade anancástico, enquanto o transtorno obsessivo-compulsivo ele é egodistônico, ele causa grande sofrimento, o paciente não reconhece aquilo como parte dele, tem início insidioso, tem
rituais, tem repetições que são resposta à obsessão. O ciberego sintônico, ele é parte dele. O paciente ele não reconhece isso como algo externo, são comportamentos fixos, não tem ritual, e o paciente tenta verificar, tenta manter controle. O paciente tem muito menos sofrimento do que o paciente com transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Lembrando o mecanismo de ação e o que acontece, mecanismo de ação não, desculpa, as hipóteses etiológicas, o que acontece no paciente quando ele passa a desenvolver um quadro de transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos no paciente, em indivíduos saudáveis, no quadro que eu estou pintando ele em verde agora, neste momento, em indivíduos saudáveis, nós temos interneurônios GABAérgicos que modulam a resposta cortical a qualquer estímulo, no córtex pré-frontal medial, órbito frontal e córtex cingulado anterior, que leva às respostas estriatais, mediadas pelo glutamato, ao tálamo, mediadas tanto pela GABA quanto pela glutamato e dopamina, que chega novamente a um circuito fechado aos estímulos corticais. Esse paciente que tem essa mediação pré-frontal GABAérgica e serotoninérgica clara e eficaz, não desenvolvem sintomas obsessivos e compulsivos. Porém, pacientes com transtorno obsessivo compulsivo parecem carecer dessa modulação GABAérgica pré-frontal. Por isso, aliás, nós entramos com antidepressivos, né? Eles vão agir nos receptores serotoninérgicos, nos autorreceptores serotoninérgicos, no caso, e vão tentar levar a uma maior ativação dessa inibição pré-frontal. Esses pacientes acabam tendo uma ativação maior glutamatérgica na via cortical estriado, uma ativação maior glutamatérgica estriado tálamo e uma ativação maior glutamatérgica tálamo cortical, levando a uma hiperatividade do que nós chamamos do circuito tálamo cortical, córtex estriado tálamo cortical. Essa hiperativação desse circuito leva aos sintomas que nós conhecemos no transtorno obsessivo compulsivo. Para reduzir esses sintomas, quando nós pensamos em medicamento, nós entramos com medicamentos serotoninérgicos, que vão agir tanto a nível pré-frontal quanto a nível estriatal e talâmico, mas nós também podemos utilizar outros medicamentos, como nós vemos, a utilização de antipsicóticos, anticonvulsivantes, que vão agir em outras áreas desse circuito. Quando nós pensamos nos métodos de estimulação magnética, nós pensamos em agir em qualquer uma dessas áreas, e nós vamos ver que hoje a maior parte dos estudos se concentram na ativação maior do córtex cingulado anterior, levando a uma ativação maior da inibição GABAérgica, reduzindo a ativação do circuito córtex cingulado, córtex estriado tálamo cortical. Por conta disso, os primeiros estudos foram justamente no pré-frontal dorsolateral. Um, porque nós já conhecíamos esse alvo na depressão, e dois, porque nós sabemos que o córtex pré-frontal pode estar relacionado ao toque. Porém, os estudos de alta frequência em pré-frontal dorsolateral tiveram um efeito muito pouco significativo, e os estudos de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral algum efeito apresentaram, mas muito pouco. Então, naquela época, a gente já dizia que não haveria qualquer recomendação de uso de estimulação de alta frequência ou baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito ou esquerdo para tratamento do toque. Esta era a recomendação que nós tínhamos até 2014. Novos estudos foram publicados, nesse caso, tentando atingir a área motora suplementar
inibindo a área motora suplementar, tentando reduzir a ativação do circuito córtex estriado tálamo cortical. Esses estudos, o primeiro estudo do professor Mantovani mostrou uma resposta importante, outros estudos foram mostrando respostas significativas, porém, um estudo grande acabou mostrando falta de resposta, então a gente ainda precisava entender um pouco mais como funcionava essa estimulação de baixa frequência em área motora suplementar e por que, em alguns estudos, ele sim teria resposta significativa. Uma meta-análise comparando alta frequência contra baixa frequência ainda nessas focos superficiais no toque, mostraram que baixa frequência teria um efeito seria um pouco mais eficaz do que estimulação de alta frequência, porém ainda com resultados muito dúbios. Lembrando que nós estamos falando somente até agora de estimulação superficial. O Lefauché, em 2020, então, mostrou aí estudos de área motora de córtex pré-frontal dorsolateral de baixa frequência de área motora suplementar. Os estudos de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral muito interessantes, porque utilizaram pulsos maior número de pulsos, mais de 2.000 pulsos, 1.200 pulsos, em 100% de limiar motor, mostraram uma redução significativa de Y-box, levando aí a um possível uso da baixa frequência pré-frontal dorsolateral direito de novo. Porém, os estudos em área motora suplementar não tiveram uma diferença significativa entre estimulação real e placebo, mostrando que nós ainda precisávamos compreender um pouco mais esses estudos. Foram publicadas, então, estudos de estimulação magnética profunda, originalmente com o capacete DIP-TMS, estimulação magnética bobina IH, posteriormente com a bobina duplo cone. Esses estudos, aí sim, mostraram uma redução importante e significativa. O alvo deles era o córtex cingulado anterior, que não era possível ser afetado por bobinas superficiais, mas bobinas profundas sim teriam alcance, e mostrou aí uma eficácia importante frente ao placebo. Esses pacientes também tinham provocação simultânea de sintomas, e mostrou que essa provocação simultânea de sintomas era importantíssima para o acesso ao circuito córtex cingulado, córtex estriado tálamo cortical. Esses pacientes mantiveram estabilidade de sintomas por mais de 3 meses. Isso foi muito interessante. Outro estudo, também pelo mesmo grupo, também utilizando bobina profunda, DIP-TMS, mostrando aqui de novo uma melhora clara frente ao sham, tanto na sexta semana quanto no follow-up. Até 10 semanas, esses pacientes mantinham melhora mesmo depois de estimulados. Isso levou à aprovação formal da técnica da estimulação magnética transcraniana profunda, tanto com capacete DIP-TMS quanto com a bobina duplo cone, para utilização no toque, para tratamento no toque, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. No Brasil ainda em vias de aprovação, mas com alguns estudos bem interessantes. Recentemente tivemos um projeto piloto no Instituto de Psiquiatria, que ele deve ser publicado em breve, também com uma resposta bem positiva nesse sentido. No caso da dependência química, nós temos, lembrando somente que para caracterizar a dependência química, a gente precisa lembrar o que é dependência química, né? No caso, transtornos relacionados a substâncias, nós lembramos que existem o uso das substâncias, que ainda não são abusivos,
O abuso, quando o paciente começa a fazer uso não frequente, mas de doses muito, muito altas, que podem levar a uma perda de consciência ou a prejuízos clínicos ou psicológicos, psiquiátricos desse paciente. Tem quadros de abstinência, quando o paciente precisa daquela substância para manter, para se manter sem sintomas clínicos, e a intoxicação, quando o paciente tem sintomas clínicos claros, quando em uso de doses altas daquela substância. Pacientes são considerados dependentes quando eles têm quadros de abstinência, quer dizer, eles precisam manter o uso frequente para não desenvolver sintomas clínicos ou psíquicos, ou quando eles começam a desenvolver tolerância, eles precisam de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Lembrando também que a dependência ela está relacionada com a suscetibilidade genética desses pacientes, a alteração do mecanismo de recompensa, uma dinâmica psicológica negativa e um meio sociocultural que predisponha o uso, porque sem o uso a gente não tem a dependência. Porém, alguns pacientes fazem uso das substâncias e não criam essa dependência. Esses pacientes que criam a dependência têm, sim, uma alteração em mecanismo de recompensa, uma alteração principalmente em uma redução do controle pré-frontal, que leva a alterações principalmente em área tegmental ventral e núcleo accumbens. Quando nós aumentamos o controle pré-frontal exercido pelas vias glutamatérgicas, nós temos aí uma redução da ativação dessas áreas, que leva a um controle maior da dependência. Por conta disso, nós podemos tentar acessar o pré-frontal dorsolateral, no caso, com os métodos neuromodulatórios, e tentar ativar mais esse controle pré-frontal. Isso que foi tentado nos estudos que nós vemos, né? Só é importante a gente falar, hoje, essa é uma revisão sistemática de 2020, mostrando aí quais estudos nós temos hoje para quais métodos, né? Em estimulação magnética, nós temos estudos tanto para álcool, cocaína, anfetamina, opioides, cannabis e nicotina, todos eles estão sendo estudados, principalmente o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex pré-frontal medial. Tem vários clinical trials, vários estudos randomizados do placebo controlados, e parece sim estar associada à redução tanto do craving, quer dizer, tanto da fissura, quanto do uso propriamente dito das substâncias. Existem outros estudos com ultrassom focal, com estimulação cerebral profunda, com estimulação elétrica, que não são o caso, não são foco da nossa aula hoje, mas que também parecem ter algum efeito. A área de maior quantidade de estudos, hoje a gente vê principalmente pré-frontal dorsolateral esquerdo e direito, quando nós falamos de estudos com estimulação magnética de alta frequência ou baixa frequência, nós vemos que claramente que são onde nós temos uma concentração maior de estudos, tá? Nós temos 36 estudos nessa última revisão nessa revisão de 2019, nós temos 36 estudos em pré-frontal dorsolateral esquerdo de alta frequência, 5 estudos de baixa frequência pré-frontal dorsolateral esquerdo, 21 estudos de alta frequência em direito e 4 estudos em baixa frequência em esquerdo. São as áreas mais estudadas. Outras áreas estudadas também, o córtex cingulado anterior é estudado, tem um estudo de baixa frequência e um estudo de alta frequência, e nós temos também estudos de estimulação de ínsula, de alta frequência e de baixa frequência. Dito isso, uma revisão sistemática de 2016 mostrava já estudos principalmente com nicotina e álcool e poucos estudos com cocaína e metanfetamina, maior parte deles estudos de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, mostrando que quando nós tínhamos uma quantidade maior de pulsos, nós tínhamos uma maior, e acima do limiar motor, nós tínhamos um efeito de redução tanto do craving, da fissura,
quanto do uso das substâncias. Mais estudos de nicotina e álcool, poucos estudos de cocaína e metanfetamina naquela época. Já em 2019, uma revisão mais recente, mostrando estudos estudos de estimulação magnética transcraniana de repetição, a maior parte deles, estimulação magnética transcraniana de repetição, a maior parte deles de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo, mostrando que nesses estudos, alguns deles também colhendo até urina, mostrando que o paciente teria uma redução também no uso, não somente no craving, não somente na fissura. Mostrando uma redução importante, esses estudos, principalmente que eu apontei aqui, todos em pré-frontal dorsolateral esquerdo, um em pré-frontal dorsolateral direito de baixa frequência, mostrando aí uma eficácia importante na redução do uso e ou na redução da fissura nesses pacientes, tá? Todos esses aqui avaliando adicção, alguns deles com nicotina, outros com álcool, metanfetamina ou mesmo cocaína. Um estudo recente de 2016, avaliando a utilização da estimulação magnética frente ao uso de cocaína. Esse estudo foi muito interessante porque mostrou que durante os 28 dias de avaliação, os pacientes em uso de estimulação magnética tinham uma redução, desculpem, tinham uma quantidade muito menor de uso de cocaína do que os pacientes submetidos ao placebo. Lembrando, esses pacientes submetidos ao placebo não é que eles não usaram nada, eles estavam ainda em terapia, mas a estimulação magnética não era a estimulação real. Da mesma forma, os pacientes em uso de estimulação magnética tiveram, ao final dos 29 dias, craving, uma fissura muito menor do que os pacientes em uso da estimulação placebo. Estudo com cocaína. Esse mesmo grupo continuou e fez um segmento até 2020, e publicou esse segmento, aliás, em 2020, mostrando que pacientes que tiveram melhora com estimulação magnética, eles mantiveram essa melhora, e não só isso, quando eles tinham aumento de recaídas, eles faziam mais sessões de estimulação magnética, isso era associado à melhora dos pacientes. A gente vê toda vez que tinha recaída, eles faziam mais sessões de estimulação e tinham menos recaídas, tá? Mostrando aqui que pacientes com estimulação magnética tinham um risco menor de recaída frente aos pacientes com utilização somente de terapia e outros métodos já aprovados. O linha azul, os pacientes em uso de estimulação magnética, em linha vinho, os pacientes utilizando somente o que eles chamam de treatment as usual, quer dizer, terapia e outros métodos. Isso levou à aprovação formal da estimulação magnética para tratamento de dependências na Europa neste ano de 2021. Nós tivemos essa aprovação somente na Europa, a gente ainda não tem aprovação formal para uso clínico em outros países, a não ser da nicotina nos Estados Unidos, com a estimulação profunda que a gente vai ver agora. Nós vemos aqui, na tabela à direita, a estimulação elétrica, que não é tanto o foco da aula, mas para tratamento da dependência de nicotina, e nós vemos uma meta-análise recente de 2021, mostrando que tanto estimulação magnética transcraniana de repetição de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo,
quanto estimulação magnética transcraniana profunda em pré-frontal dorsolateral esquerdo e direito, quanto, o que não é foco da aula, a estimulação elétrica anódica em esquerda e catódica em direita, parecem ser mais eficazes do que o sham, do que o placebo, para tratamento da dependência de nicotina e com redução da frequência de fumo. Isso é muito importante, porque a gente não quer só que o paciente tenha menos craving, menos fissura, a gente quer que o paciente fume menos. Esse é o principal ponto no estudo, no tratamento de dependências. Outro estudo de 2021, esse avaliando o jogo patológico, mostrando que a estimulação magnética transcraniana de repetição pode ser eficaz no tratamento do jogo patológico. No caso, a estimulação transcraniana por corrente contínua pode ser eficaz. E com isso a gente vê que a gente tem uma possibilidade aí do uso tanto na dependência de cigarros no jogo patológico, quanto que já foi aprovado para uso clínico na Europa para tratamento da cocaína e outras adicções, com estimulação de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo. Esse é um método que ainda não está, esse não é um protocolo que ainda não está aprovado no Brasil, mas já em vias de estudo e aprovação. No caso do transtorno do estresse pós-traumático, nós temos também alguma evidência, lembrando que o diagnóstico de estresse pós-traumático se dá pós-trauma, o paciente tem que ter pelo menos um mês de ter sido submetido ou de ter sido vítima ou ter sido informado, mas de forma mais traumática, de um evento traumático, e isso leva a alterações, a sintomas intrusivos, flashbacks, a sonhos ou memórias vívidas estressantes, uma reação de estresse psicológico ou fisiológico quando exposto a estímulos relacionados a esses traumas. Isso leva também a comportamentos evitativos, a alteração o esforço em evitar esses pensamentos e memórias, a anedonia, até uma capacidade reduzida de lembrar dos eventos traumáticos, apesar dos flashbacks e dos sonhos, alteração do afeto, uma sensação de desapego ou de realização e, obviamente, a sensação de futuro ruim ou curto, que leva a alterações também autonômicas, com insônia, irritabilidade, hipervigilância e medos excessivos, podendo chegar também a sintomas depressivos e ou ansiosos. Todas as hipóteses etiológicas que nós temos no momento mostram uma alteração, principalmente da ação do cortisol a nível hipotálamo hipofisário. Essa ação parece ser reduzida, o que leva a uma alteração de regulação de sinal hipotálamo hipofisário, que leva a uma alteração tanto do default mode network, tanto da rede de funcionamento padrão, default mode network, quanto da rede executiva central. Enquanto nós temos uma redução de atividade na rede executiva central, nós temos um aumento de atividade na rede de funcionamento padrão, default mode network, que leva a esses sintomas. Então, se nós conseguimos aumentar a ativação de rede executiva central, nós teríamos uma redução da ativação do default mode network e uma melhora no quadro. Como nós sabemos que um dos pontos mais importantes da rede executiva central é o córtex pré-frontal dorsolateral, nós podemos tentar ativá-lo, ativando o pré-frontal dorsolateral. E assim foram feitos vários estudos, no caso, utilizando estimulação de alta frequência e de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito ou esquerdo, mostrando que o que parece que estimulação de alta frequência é mais eficaz do que baixa frequência, porém, alguns estudos também de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral parecem ser eficazes, mas principalmente de alta frequência, seja em pré-frontal dorsolateral esquerdo, seja em pré-frontal dorsolateral direito, o que é muito interessante. Então, estudos de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito ou alta frequência em esquerdo ou direito parecem
ter uma eficácia interessante. Só que isso são poucos estudos, isso é uma revisão sistemática de 2019. Nessa revisão sistemática, poucos deles utilizaram estudos randomizados duplo cego controlados, ainda com protocolos muito heterogêneos. Nós vemos um caminho a ser seguido, mas ainda precisamos de mais estudos para buscar aí algum protocolo que realmente venha a ser eficaz nesse tratamento. Esse não seria o foco aqui. Então, só para resumir, o que nós temos hoje, né? Na depressão, nós temos o efeito definitivamente antidepressivo na estimulação de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo ou de alta frequência utilizando bobinas profundas em pré-frontal dorsolateral, provavelmente eficaz baixa frequência, quer dizer, protocolos inibitórios em pré-frontal dorsolateral direito, provavelmente eficaz bilateral, hoje já considerado definitivamente eficaz, com as meta-análises mais recentes. Também era considerado provavelmente eficaz, hoje a gente fala que é definitivamente eficaz, o Theta Burst, seja ele intermitente em esquerdo ou bilateral. O unilateral contínuo à direita é considerado ineficaz. E no toque a gente vê aí uma possível eficácia de baixa frequência em pré-frontal dorsolateral direito com bobinas superficiais, provavelmente eficaz, não está aqui nessa revisão, mas já é considerado provavelmente eficaz com bobinas profundas em córtex cingulado anterior de estimulação de alta frequência. Na esquizofrenia, nós vemos que há uma possível eficácia tanto de alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo para sintomas negativos, quanto em baixa frequência em tempo parietal esquerdo para alucinações residuais. E na adicção, nós vemos que é possivelmente eficaz alta frequência em pré-frontal dorsolateral esquerdo na adicção de cigarros, e hoje a gente vê de outras substâncias também. Perspectivas futuras, a gente vê, então, para a otimização dos protocolos existentes, a gente ainda vê protocolos muito heterogêneos, como foi falado. É importante a avaliação de novos alvos terapêuticos, principalmente com individualização de alvos, seja por neuronavegação estrutural, seja por neuronavegação funcional, em que nós possamos individualizar esses alvos, e aí sim nós tenhamos a possibilidade de estimular cada paciente naquele padrão de estimulação que seria mais eficaz e mais interessante a eles, avaliando qual área cerebral está mais ou menos afetada e, assim, estimular aquela área. Isso já tem pesquisas nesse sentido, ainda nada para uso clínico, mas já tem pesquisa nesse sentido. Tratamento para outros transtornos também, como nós falamos, outros métodos neuromodulatórios, outros métodos de estimulação elétrica transcraniana, estimulação elétrica transcraniana por pulso, corrente contínua, corrente alternada ou random noise, os métodos minimamente invasivos, também novos estudos com eletroconvulsoterapia, magnetoconvulsoterapia, e os métodos invasivos com a estimulação cerebral profunda e a estimulação do nervo vago. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e pedir 1000 desculpas pelas interrupções que eu tive que fazer para responder a paciente, me desculpem mesmo, e me colocar à disposição para qualquer dúvida e eventual pergunta, seja agora, seja por e-mail. Meu e-mail está aqui, isio.klein@hc.fm.usp.br, e agradecer novamente a organização do curso, ao Isep, pelo convite. Muito obrigado. Caso prefiram, podem escrever pelo chat também, está aberto aqui. Sim. Ísio, boa noite, né? Na verdade, eu ia falar boa tarde, mas já é boa noite. É um tema bastante complexo, bom, pelo menos para mim, né? Eu sou psicóloga, minha formação não tem muita... Não vi muito disso que você trouxe hoje na minha formação, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre a adesão, assim, como é feito, se vocês... quando o paciente tem uma indicação para
para esses usos, né? Como é que vocês preparam o campo, vou dizer assim, tendo em vista toda uma cultura que, de alguma maneira, ficou muito enraizado, choque, cenas de filme, aquela, enfim, né, toda uma questão hollywoodiana, assim, até por trás disso, né? Queria saber como é que vocês fazem essa introdução. Muito obrigado pela pergunta, Vanessa. Assim, primeiramente, assim, quando nós falamos do uso da estimulação magnética, sim, a maior parte dos pacientes tem essa impressão, essa imagem, até errada, da própria eletroconvulsoterapia, né? Que já não é mais o que a eletroconvulsoterapia foi. Aliás, nunca foi o que Hollywood mostra, mas já não é mais um método sem sedação ou sem anestesia, né? De qualquer forma, o ponto mais importante para a gente falar para os pacientes quando a gente fala da estimulação magnética é mostrar que não há a necessidade de anestesia, que a eletroconvulsoterapia tem, e muitas das vezes a gente acaba precisando mostrar realmente como é o método. O mais interessante é que o paciente ele fica acordado durante todo o tempo. Então, a gente pode mostrar para o paciente, tanto, acho que para garantir a adesão, mostrar. A gente recebe no Instituto de Psiquiatria já pacientes que vieram triados para o uso da estimulação magnética, mas em consultório, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de vídeos e mostrar que hoje, e tem bastante até no site do Instituto de Psiquiatria, para mostrar que hoje o método é considerado seguro e com muito poucos efeitos colaterais. Outro ponto também importante para garantir a adesão seria demonstrar ao paciente que a possibilidade de eficácia quando o medicamento não funciona, né? Não é certeza de eficácia, porque nada é, mas há ainda a possibilidade de eficácia mesmo quando o medicamento não funciona, e a quantidade de efeitos colaterais, que hoje são considerados até menos efeitos colaterais que os próprios medicamentos. O efeito colateral mais comum da estimulação magnética é a cefaleia, dor local durante a aplicação, e muitos dos pacientes não sentem ou sentem de pouca intensidade. Medicamentos, por outro lado, têm muito mais efeitos colaterais. Então, talvez, focando nesse ponto, a gente consiga garantir uma maior adesão. Outro ponto também interessante, como a estimulação magnética é feita por profissional, a gente tem como garantir ao profissional encaminhador à adesão, porque a gente sabe que o paciente fez uso, diferente do medicamento que o paciente pode jogar fora e a gente não sabe, né? Agora, quando a gente recebe pacientes lá no Instituto de Psiquiatria com esse tipo de dúvida, uma das coisas que a gente mais faz é mostrar o método. Mostrar o equipamento. Isso reduz bastante esse tipo de dúvida, esse tipo de estigma. Espero ter conseguido responder. Boa noite. Sim, obrigada. Boa noite, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Eu gostaria de saber sobre a eficácia, né? Imagino que você deve estar falando de os estudos também de redução de sintomas, não? Então, quando a gente fala de redução de sintomas, quais sintomas estamos falando nessa eficácia? Muito obrigado pela pergunta, Carlos. Então, vamos lá. Depende de cada quadro, tá? Se a gente fala da estimulação magnética para depressão, os sintomas-alvo que a gente busca é a redução dos sintomas depressivos, da tristeza excessiva, do quadro das alterações, das alterações da anedonia, da falta de prazer nas atividades e, posteriormente, nos sintomas neurovegetativos, na insônia, no apetite e na libido. Então, são os sintomas-alvo da depressão que a gente fala da eficácia. No caso da esquizofrenia, por outro lado, os sintomas que a gente pode tratar são somente, neste momento, dos protocolos que nós temos hoje, são somente as alucinações auditivas residuais, quando elas existem, e os sintomas negativos. Então, em outros casos, a gente ainda não tem protocolo. Então, sintomas pacientes psicóticos
francamente psicóticos, pacientes com delírios, não são pacientes eletivos à estimulação magnética, pelo menos nesse momento, nos protocolos que a gente tem. No tratamento do transtorno bipolar, o sintoma-alvo hoje aprovado para tratamento são os sintomas depressivos. A mania ou a hipomania não tem ainda protocolo aprovado neste momento, tá? No toque, nós temos o sintoma-alvo dos estudos que foram feitos foram os sintomas obsessivos e compulsivos, mas com foco maior nas obsessões. Hoje, não há aprovação formal para uso clínico no Brasil, mas há na Europa, há nos Estados Unidos. Então, isso deve estar caminhando para ser aprovado por aqui também. Na dependência química, os principais sintomas que a gente foca são o craving, a fissura, e o uso. Mas os estudos que mostram maior eficácia no craving, na fissura, e não na redução do uso. Infelizmente, a gente vê que a redução do uso também precisa de muita abordagem comportamental. Muitos pacientes melhoram a fissura, mas mantêm o uso das substâncias. Espero ter respondido. Claro, perfeito. Só mais duas perguntas rápidas, eu acredito que sejam rápidas. Esse tratamento, ele precisa estar em conjunto com outro tipo de tratamento medicamentoso, ou ele pode ser aplicado isoladamente, né? E para associar isso, eu gostaria de saber se adolescentes podem fazer uso do método. Tá. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta, não há necessidade de associar a outros métodos, como medicamentos ou outros, mas, geralmente, a gente acaba, sim, associando, porque estamos falando de pacientes resistentes ao tratamento, né? A maior parte deles. Porém, existem algumas exceções, por exemplo, que nós temos lá no Estudo de Psiquiatria, por exemplo, pacientes com histórico de aumentos de efeitos colaterais com medicamento, que não querem ou não podem fazer uso de medicamento por algum motivo de efeito colateral ou interação medicamentosa, ou pacientes com problemas clínicos mais graves que o impedem de fazer uso do medicamento, ou mesmo pacientes grávidas, por exemplo. É uma contraindicação relativa, mas com muito menos efeito colateral possível do que o próprio medicamento. Todos eles são indivíduos que podem fazer uso do método sem medicamento, mas normalmente nós indicamos o uso conjunto, tá? Quando não há outro. É a mesma coisa em relação à terapia, a gente indica o uso conjunto. Já no caso da idade, tem muito poucos estudos com adolescentes, tá? Hoje, a aprovação formal no Brasil é para adultos. Adolescentes em fase final de adolescência, que já têm sistema nervoso central mais formado, depois dos 16, 18 anos, bom, 18 anos já é mais adolescente, né? Mas depois dos 16, 15 anos, há aí a possibilidade de uso quando o quadro é muito grave. Adolescentes em início de adolescência, ou ainda crianças, há muitos estudos, mas a aprovação formal para uso clínico ainda não. Para estudo, sim. Perfeito, obrigado. Nada, eu que agradeço. Doutor Ísio, eu agradeço muito a sua presença, a sua colaboração conosco do Isaac, do IPQ, por mais um ano, e agradeço a todos pela presença, e gostaria de dizer que na próxima aula, após a próxima aula, às 20 horas, o Dr. Marcos Canavino gostaria de fazer uma pequena reunião com todos vocês. Então, a gente, por favor, aguarda a presença de todos, tá bom? Na próxima segunda-feira. Doutor Ísio, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.